nós vamos ter uma conversa informal com o professor Américo Venâncio Lopes Machado Filho, doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado na Universidade de Coimbra e na Universidade de Paris. É professor associado de língua portuguesa do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve pesquisas na área de letras. É, na verdade, uma sumidade quando o assunto é a nossa rica e encantadora língua portuguesa. Américo, como surgiu seu interesse pela linguística histórica e o estudo da evolução da língua portuguesa? Bom, quanto a isso, eu poderia dizer que depois que eu retornei de um curso de especialização no Porto, em Portugal, eu fui para a Universidade Federal da Bahia, onde tive o privilégio de ser orientando da professora Rosa Virginia Matos Silva, uma das mais conhecidas expoentes linguistas a trabalhar com a história da língua portuguesa e, sobretudo, com o período arcaico. Fiz uma disciplina com ela, intitulada Língua Portuguesa das Origens ao Período Arcaico, e lá eu tive a primeira oportunidade de conhecer um documento muito importante para a história do português, que é o Testamento de Afonso II, que foi produzido em 1214. Ao observar a imagem do original do documento, na verdade são duas versões existentes, né? Uma que estava em Toledo e a outra que se encontrava em Braga, e a cotejar esse original às edições existentes, eu observei que os editores não respeitavam a pontuação existente no manuscrito. E aí eu perguntei à professora Rosa Virginia qual teria sido a razão de os editores, os filólogos, não atenderem à pontuação, já que diziam nos preâmbulos de seus trabalhos que fariam uma transcrição muito conservadora do documento original. Isso foi a deixa necessária para que eu construísse um projeto de pesquisa defendido como meu trabalho final de mestrado, que mereceu o seguinte título: A Pontuação em Manuscritos Medievais Portugueses. Foi aprovada com louvor na sua defesa e recebeu menção honrosa no Prêmio Ampol de Linguística em 2002. Ampol, na verdade, é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguísticas do Brasil. Estava assim, obviamente, selado o meu destino, em que a mudança linguística passaria a ser o meu foco de interesse primordial, fazendo com que eu me dedicasse não apenas a editar documentos medievais raros, mas a investigar o comportamento da variação e da mudança linguística no sentido de compreender melhor a construção histórica da língua portuguesa e os seus cenários de alteração, seja da estrutura, seja da realidade social no tempo. Américo, queria que você explicasse de forma mais simples para os nossos ouvintes e para mim também, é claro, o que é lexicografia histórica e qual a sua importância. Bom, eu sou, efetivamente, além de um linguista histórico, eu sou um lexicógrafo histórico variacional. Seria dizer que eu trabalho com unidades do léxico que fazem parte desse cenário em que a variação e a mudança se manifestam. Imaginem se vocês podem encontrar, eventualmente, no dicionário de língua, a palavra escrita fro, F-R-O-R. Obviamente que não. Por quê? Porque o que está lá registrado é o que é aceito como padrão, a palavra flor. Mas se eu disser para vocês, se a gente pesquisa a história da língua, a gente vai encontrar efetivamente diferentes variantes históricas como fro e até como frolis, frolis e não flores. Ora, se a gente não se preocupa cientificamente de anotar essas informações, trazer isso para o presente, a gente está maquiando a história efetivamente. Então, a lexicografia histórica variacional é aquela que busca perpetuar os usos reais da língua e não meramente aqueles elementos que são eleitos por uma comunidade de fala que detém, em um determinado momento da história, o poder. A gente também procura mostrar como determinadas comunidades variam em função do espaço, ou seja,
Existem comunidades no Brasil que utilizam o item lexical bergamota ao invés de tangerina, e outros vão usar tangerina ou outras unidades também, que são às vezes desconhecidas por outros. Então, o que a gente pretende fazer sempre é privilegiar a dimensão regional, a dimensão social, a dimensão temporal do léxico e registrar isso para o futuro. Com a presença de palavras de origem árabe, como, por exemplo, algarve, alfama, é tratada na história lexical do português? E quais as implicações isso tem no ensino? Importante essa questão que você coloca. É bom lembrar que a história do domínio árabe em Portugal é riquíssima. Os árabes invadiram a Península Ibérica em 711 e só foram expulsos do território português em 1249, ou seja, muitos anos de convívio com o que veio a se constituir depois da nação portuguesa. Observe que hoje, na língua portuguesa, posso afirmar que há mais de 1000 itens lexicais em uso que são efetivamente de etimologia árabe. Isso demonstra, obviamente, a grande importância do contato linguístico e os seus efeitos na constituição do inventário lexical da língua. Então, quando a pessoa teme hoje pelos empréstimos linguísticos, ela está negando a possibilidade de a história se conformar, como uma realidade. Todo contato linguístico permite que haja a importação de elementos estrangeiros na língua, e isso não é nenhum problema, porque há sempre uma acomodação fônica, mórfica, em relação à estrutura linguística do português. Então, os arabismos estão registrados. Eu, inclusive, no dicionário etimológico do português arcaico, dou vários exemplos e já publiquei vários artigos em que trato essa questão dos arabismos na história da língua portuguesa. De que maneira as tecnologias digitais facilitam o seu trabalho, professor? As tecnologias digitais, elas fazem parte de todos os contextos da vida humana moderna. E não seria diferente, obviamente, no trabalho do lexicógrafo histórico-variacional. Inicialmente porque precisamos, obviamente, dos editores de textos, porque nós mesmos editamos os textos com os quais nós trabalhamos para o levantamento desse material linguístico. Depois precisamos fazer a fragmentação desses textos editados e utilizar o que nós chamamos de concordanciadores lexicais para a composição do que seriam os signos lemáticos, ou seja, aquelas unidades que vão compor um dicionário. Obviamente seriam muitos termos técnicos a serem colocados aqui e nessa entrevista não seriam pertinentes. Mas sim, de maneira clara, as tecnologias digitais são inalienáveis no trabalho hoje do lexicógrafo histórico-variacional. Acha que ainda há descobertas importantes a serem feitas sobre a história do português? Certamente, É sempre possível que a gente possa encontrar algum documento escondido em algum arquivo histórico e com ele poder revelar novos dados e, eventualmente, propiciar comparações. Eu posso dar até um exemplo que aconteceu comigo, na década de 90, um pesquisador da Universidade da Califórnia visitou a Torre do Tombo em Portugal e encontrou lá um documento que não estava ainda catalogado. Mas, ao folhear e por ter conhecimento do português arcaico, conseguir ler um pouco daquilo, ele imaginou que fosse uma versão desconhecida de uma obra muito famosa, Os Diálogos de São Gregório. Ora, a pessoa especialista nesse texto, nesse documento, Os Diálogos de São Gregório, era a professora Rosa Virginia Mas e Silva, a quem me referi antes como minha orientadora. Ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado e também amiga pessoal. Então ele deu essa notícia à Rosa Virginia, que registrou um verbete de dicionário sobre literatura medieval. Então, com o tempo passado, eu já doutor, eu, olhando esse verbete, tive a intenção de procurar esse documento. Pedi financiamento à CAPES, no Brasil, e fui para Portugal. Lá passei um ano, descobri o documento e era certamente uma versão desconhecida dos Diálogos de São Gregório. Eu fiz a sua edição e fiz um vocabulário dessa obra. Isso foi importantíssimo. Por quê? Porque como Rosa Virginia já tinha feito uma edição com as três versões existentes anteriormente, eu pude comparar o trabalho dela com essa nova versão.
e descobri, obviamente, muita variação e alguns elementos que já se encontravam em mudança. Então realmente é importante que se descubram novos documentos e que se pesquise nessa direção. Para quem não é especialista, qual seria a principal lição ou curiosidade assim que você gostaria de transmitir com o seu trabalho? Bom, a primeira lição é que o preconceito linguístico é uma estupidez e que jamais se pode justificar, pois o que a gente pensa ser errado hoje, sobretudo quando provém da fala de pessoas menos escolarizadas, pode ter sido o padrão no passado, ou quem sabe vir a ser o padrão no futuro. Depois é que a gente pode formar, com esse trabalho de pesquisa, novos cientistas da linguagem e, obviamente, possibilitar a preservação de parte da história da língua. Porque a gente sabe que a verdade é inalcançável, mas o trabalho do pesquisador é tentar fazer a sua parte. E isso não tem preço. Como é que você vê a língua portuguesa no contexto atual, Américo? E qual seria assim, o maior sonho de um linguista no que tange a aprimoração da sua língua? Bom, eu poderia dizer que a língua vai muito bem, obrigado, como costumo dizer. E registrar que a língua, ela não evolui. A língua simplesmente muda. A gente não pode colocar a ideia de aprimoramento na língua, porque ela simplesmente é um veículo pelo qual o homem se expressa. Ela vai sempre representar a sociedade que a utiliza. Então, se a sociedade necessita que ela mude em uma determinada direção, ela dará de mudar nessa mesma direção. Então, léxico e gramática dependem da sociedade, ou seja, dependem dos hábitos sociais. E uma variável ou outra pode se alterar com o tempo, despertar a variação e se consolidar em mudança. Poderíamos dizer para melhor ou para pior? Creio que não. Isso não tem lugar na ciência, pois o melhor e o pior são apenas formas de comparar e nem sempre, como nós sabemos, se pode comparar as diferenças. Eu não sei como te dizer muito obrigada por sua participação no programa Lente da Poesia, Américo, mas quero registrar aqui a minha sincera e imensa gratidão por termos você aqui hoje, viu? Muito obrigada. Então eu deixo aqui o meu abraço, agradeço muitíssimo o convite e espero ter despertado nos ouvintes o interesse pela história da língua, pela linguística histórica e pela realidade da nossa fala em língua portuguesa. Muito obrigado. Linguista da Universidade Federal da Bahia, uma sumidade quando o assunto é língua portuguesa, Américo Venâncio Lopes Machado Filho. Esse é o programa Lente da Poesia, a nossa comunidade brasileira que está de parabéns. Um beijo carinhoso para cada um dos brasileiros residentes aqui no Reino Unido. E o nosso muito obrigada. Quero registrar o meu profundo respeito e a minha imensa admiração a cada um dos brasileiros que, através do seu trabalho, da sua dedicação, imprimem respeito e seriedade a essa marca potente e poderosa chamada Brasil.